Da Igreja na Santa e Gloriosa Paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos nesse culto de domingo para anunciar e levar o poder vivo dessa palavra. E adianto de já que sem Deus, sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo, nada tenho, nada posso, nada sou. A palavra que o Senhor me dera essa noite é uma palavra dos céus para o meu e para o teu coração. Amém? Nós confiamos que Deus, Ele caminha e nos induz aos seus caminhos conforme a sua vontade. Amém? Aleluia. Deus me deu uma palavra no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 em diante. Marcos, capítulo 6, versículo 30 em diante. O tema da leitura: a primeira multiplicação dos pães e peixes para a glória de Deus. Aos que nos acompanham no YouTube e no Facebook, em nome de Jesus, pegue um exemplar bíblico. Desfaça-se agora dos seus afazeres, se possível, e acompanhe a meditação da palavra. Deus tem algo para o teu coração, para o meu coração, para as nossas vidas nessa hora. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Marcos, capítulo 6, versículo 30 em diante. Marcos, capítulo 6. Louvado seja Deus. Nós sabemos que existe esse mesmo tema, essa mesma palavra, também no Evangelho de Mateus, de Lucas e também de João. Aleluia. Nós vamos aqui meditar sobre a visão de Marcos para a glória de Deus. Amém? Amém. Versículo 30 diz assim a palavra de Deus: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os reconheceram e correram para lá a pé, e de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhes vós o de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele lhe disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E vendo-os ele, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar-se a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos discípulos para que pudessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glorificado e bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. Glória a Deus. E nos mostra hoje o poder dessa palavra, quão poderosa e eficaz. Quão poderosa e eficaz é a vontade soberana de Deus para com o seu povo. Nós reconhecemos o ministério de Jesus e nós entendemos que estava no começo, no princípio dos 3 anos e meio. A Bíblia nos ensina que quando Cristo reúne os seus discípulos, reúne os seus 12 mais próximos, a Bíblia nos ensina que
ele junta os 12 e lhes dá uma missão. A Bíblia fala que ele deu poder e autoridade sobre os 12. Ele lhes deu uma missão. Ide às aldeias, às cidades e a todos os vilarejos e anunciai as boas novas do reino do Senhor. Também leve a cura aos enfermos e repreende e expulsa os demônios. E dá orientação a eles: não levem nada contigo. Não leve bordão, não leve roupa reserva, não leve dinheiro, não leve nenhum tipo de suprimento. A casas que você entrar, come e beba do que eles ofereçam. E quando você sair, dê-lhes a paz, para que a paz permaneça. Mas se eles não vos receber, ao sair da cidade, até sacudam o pó das sandálias. Entenda, Cristo tinha dado uma ordem aos seus discípulos. E nós sabemos que essas ordens dadas aos discípulos nos perseguem como obrigação nos dias de hoje. Quando ele nos ensina, ide e anunciar, ide e pregar o Evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entendemos que nós temos uma obrigação de pregar o Evangelho. Isso não é um favor, isso não é um quebra-galho, isso não é quando eu tiver tempo eu faço, é uma obrigação. Deus nos deu através de Cristo Jesus essa ordem, e essa ordem foi cumprida pelos 12. Eles estavam acompanhando o ministério de Jesus, estavam atônitos com tantos sinais e maravilhas que Jesus vinha fazendo. Não era só os grandes sermões, não era só as palavras, as parábolas, mas havia no contexto de tudo sinais de curas e também de expulsão de demônios das pessoas que estavam atormentadas. Quantos enfermos, quantas pessoas doentes, quantas pessoas no leito de morte, quantas pessoas com diagnósticos incuráveis foram alcançadas por Jesus. Mas Jesus queria dar a eles a dosagem do poder para que eles sentissem não a glória pessoal de estar curando, não a glória pessoal de estar expulsando o demônio, mas a responsabilidade de levar o amor a quem necessita, através da palavra de Deus. De levar a cura a quem necessita, através da palavra de Deus. De levar a paz aos que estão atormentados, pelo poder da palavra de Deus. Entenda que a autoridade dada por Jesus foi uma espécie de expectativa que eles não esperavam. Tanto que eles ficaram atônitos. A Bíblia nos fala, nos ensina que dos 12 tinha o Tiaguinho, ou o Tiago menor, como era chamado por alguns teólogos, que ele tinha um problema nas pernas. Ele andava com uma muleta, com uma certa dificuldade. E ele mesmo indaga a Jesus e fala: mas Senhor, como pode eu levar a cura aos que estão paralíticos e eu com esse problema? No mínimo, Jesus expressa para eles: olha só, muitos creem porque veem um sinal. Agora imagina quantos vão crer ainda mais por saber que você não precisa da cura para levar a cura. Aleluia, meu Deus. Tradução: Jesus mostrou não só a Tiago, mas a todos os discípulos que havia uma responsabilidade futura que eles teriam que viver. E essa experiência marcou a vida dos discípulos. No primeiro versículo que lemos, versículo 30, mostra o retorno deles e todos eles expressando tudo que ensinaram e todos os sinais que realizaram. Sabe o que nos traz como lição? Que muitas das vezes nós temos vidas com Deus. Muitas das vezes nós temos sinais que Deus permite através das nossas vidas e nós às vezes não damos satisfação, não testemunhamos. Quantas vezes Deus nos dá uma resposta de uma oração? Quantas vezes Deus nos usa para um aconselhamento? Quantas vezes nós oramos pelo nome de Jesus ao enfermo e pouco tempo depois as pessoas falam: fui curada. Não, o que o médico falou não foi à frente. Naquele dia em diante, Deus me curou. Eu acredito que foi pela oração. E nós ouvimos, entendemos que foi por intermédio, não para a vaidade pessoal, mas para a glorificação do nome de Jesus. Os discípulos estavam dando satisfação do que eles tinham como incumbência. E às vezes nós não queremos dar essa satisfação. Nós vivemos a nossa vida e achamos que não é importante dar a satisfação. E a nossa satisfação dada é através do testemunho para as pessoas que estão carentes. Aleluia. Nós sabemos que um testemunho pode edificar a fé de muitos. Nós sabemos que uma só palavra pode mudar a vida de muitos. Verdade.
Os discípulos chegam e se expressam, mas a Bíblia fala que Jesus chama eles, chama os 12 para ir descansar no local deserto. Vocês precisam do repouso. Entenda, todas as vezes eu costumo falar isso e expresso com toda certeza porque já vivi isso. Todas as vezes que você trabalha em prol do reino, todas as vezes que você é usado por Deus em favor de alguma pessoa, que há um grande milagre, que há uma grande ação, que há um grande testemunho, que há uma grande cura, que há salvação, que há um grande livramento, todas as vezes que Deus te usa por misericórdia, existe uma retaliação maligna. Meu Pai. Quantas das vezes eu fui anunciar o Evangelho, eu pregar o Evangelho, não só aqui, mas em outros ministérios, em outras igrejas, e a retaliação espiritual foi tão intensa, que ao terminar de pregar, ao terminar de falar, ao terminar de expressar a palavra, Deus agiu, curou, pessoas houveram comoção, e pessoas aceitaram Jesus, e quando você vê a ação de Deus, quando você volta para a tua casa, eu volto e tenho que tomar um remédio para dor. Eu volto e estou com as carnes quebradas, parece que eu não entendo, que canseira, que situação física é aquela. Meu Pai. Então nós sabemos que o diabo, ele não vai de forma nenhuma, nessa batalha espiritual, ver a ofensiva do bem avançando e não tomar precaução para contra-atacar. Nós vivemos uma luta espiritual. E talvez o que Cristo chama aos discípulos à parte para repousar, é porque ele não reconheceu só o cansaço físico, mas também o espiritual daqueles 12. Eles tinham experimentado coisas que eles nunca tinham vivido. Eles tinham feito coisas que eles nunca tinham feito. Imagina o Tomé, que era duvidoso, tinha o pé atrás com tudo, chegar no endemoniado e falar assim: eu te repreendo em nome de Jesus, sai dele. E acontecesse, aquele homem duvidoso, cheio de altos e baixos, olhou e falou: rapaz, deu certo. Imagina o Pedro, aquele homem de palavras grossas, firmes, palavras árduas, chegar numa pregação, no ensinamento, nos contos de parábola e falar o quanto Jesus é poderoso em amor. Tradução: houve um contraste, houve uma ação poderosa, espiritualmente falando, sobre a vida daqueles, e eu insisto em dizer, existe também, no meio dessa batalha espiritual, o contra-ataque do inimigo. Eles poderiam estar vistos por Jesus cansados espiritualmente, cansados fisicamente. Quantas vezes Jesus, nos grandes sermões, nos grandes ensinamentos, nas grandes ações de curar enfermos e expulsar demônios, ao término do dia, ele procurava um local ermo, geralmente as montanhas, os montes, ele procurava um local só para conversar com Deus e procurar restabelecer as suas forças. Então que Jesus olha para aqueles, era um bom testemunho, era alegria ao expressar, era alegria a mostrar as curas, falar dos livramentos, falar da paz, falar da aceitação, falar da novidade do reino que entrou no coração de muitos através deles. E nós temos que entender que nós somos canal de bênção, que o mundo olha para nós não como qualquer, mas olha para nós como espelho de esperança. Quando as pessoas estão em momentos de aflição, quando as pessoas estão em momentos de crise, elas não vão procurar uma pessoa perversa, elas não vão procurar uma pessoa cruel, elas vão procurar as pessoas que refletem a glória de Deus através de paciência, através de bondade e através de amor. Nós somos essa representação. Quantas vezes as pessoas atribuladas batem no portão da nossa casa: eu preciso falar com alguém, e só vem à minha mente você. Nós somos a representação desse Evangelho, vivemos sobre essa luta. Só que essa luta de Jesus e dos discípulos estava tão constante, que Jesus falou assim: vamos para o local deserto para descansar, porque tem tantas pessoas indo e vindo que a gente não consegue nem parar para comer. Quem falou foi o próprio Jesus, quem falou não foram os discípulos. Então Jesus reconheceu que não só ele era um Deus todo-poderoso, mas também que ele era carne, e sentia o enfado da carne. Então nós temos que entender que para tudo há um tempo, e Jesus mostra através desse ensinamento que ele é o dono do tempo, mas que ele também conta com a nossa autodisciplina para sabermos o que fazemos ou deixamos de fazer no tempo certo e na hora certa. Há tempo de pregar e há tempo de repousar.
há tempo de auxiliar e há tempo de se recompor. Aleluia. Há tempo de abençoar e há tempo de pedir graça. Na Glória a verdade, Deus. nós precisamos, em todos os setores da igreja, precisamos ser pastoreados. Ou você acha que um pastor não precisa ser pastoreado? De vez em quando procura um outro pastor amigo ou pastor. Preciso desabafar, estou passando isso. A oração de um para com o outro. Essa era uma verdade que Jesus estava mostrando. E a Bíblia fala que eles entraram num barco e a população viu, e a população reconheceu, e a população sabendo para onde eles iam. Eles saíram dali, das regiões de Cafarnaum, e foram para uma cidadezinha chamada Betsaída, um local ermo, um local isolado, para descansar, no mínimo para comer, para conversar ou para dormir, Aleluia. para repousar. Mas a Bíblia fala que aquele povo, quando viu, reconheceu, correram a pé, à frente deles. Eita, Jesus. O barco correu a uma velocidade, mas o povo a pé correu mais longe. Aleluia. Sabe que quando Jesus sai do barco, encontra uma grande multidão. Olha aí. E ele, se eu fosse pôr um tema nessa pregação, não colocaria a multiplicação dos pães e peixes, mas eu colocaria o tema de ovelhas sem pastor. Oh, meu Deus. É Deus. Aquela multidão correu esperando de Jesus, correu para Jesus, esperando de Jesus uma solução para a sua vida, Oh, meu Deus. um caminho para a sua vida, um auxílio para a sua vida, paz para a sua vida, libertação para a sua vida. Agora para pensar, quando foi que nós olhamos para si e pensamos, temos que seguir os passos de Jesus e ser verdadeiramente o caminho que essas pessoas procuram, o auxílio que essas pessoas procuram, a paz que essas pessoas procuram. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus ele sai do barco, louvado seja Deus, versículo 32, e foram sós no barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé, em todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, versículo 34, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Talvez o que nos falta hoje em dia para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo, para os salvos, para os santos que estão na face da terra, talvez o que nos falta hoje é compaixão. Verdade, Deus. Hoje o Evangelho parece que resumiu em conquistas, em bens, em fama, em dinheiro, em comprar, em ser conhecido, em poder, em política. Os pastores tudo quer ser político, hoje quer ser deputado aqui, quer ser deputado lá, quer ser deputado lá. É Deus. Parece que as pessoas estão querendo sim se apropriar da mídia como um troféu, idolatrando o que os outros acham, pensam. Está faltando muita compaixão, misericórdia, amor ao próximo. Jesus, quando olhou para aquela multidão, ele viu uma grande multidão e sentiu no íntimo do coração compaixão. Compaixão é diferente de dó. Compaixão é um misto de dor pelo sentimento que está passando e misericórdia, atitude para mudar a situação daquele povo. Às vezes nós olhamos e sentimos dó, coitado. Ai, nem sei qual é o futuro. Ai, Deus sabe. Ai, meu Deus, não posso fazer nada. Vira as costas, sai. Às vezes se torna um ato de dor. Mas o que nos falta é a prática desse amor. Se o resumo de todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento, se o resumo da lei, o resumo da graça, se os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo, o que nós estamos falando em ser, em dizer ou se apresentar como cristãos, ou como discípulos de Jesus, ou como representantes desse Evangelho? Se as pessoas que estão ao nosso redor estão afundando cada vez mais, estão se arruinando cada vez mais. Eu tive uma experiência essas semanas atrás, umas 3 semanas para cá. O nosso conteúdo de intercessão é só enfermidade. As pessoas estão chegando na gente, só há um tempo atrás é só por depressão. Há um tempo mais atrás ainda só por separação das famílias. Parece que são fases. E essas últimas semanas só sobre intercessão sobre pessoas adoecidas e doenças graves, severas, com risco de morte. E eu tive umas experiências essa semana
de estar no hospital do Mandaqui, de estar no hospital Paulistano, de estar no hospital da Luz. Esses dias eu fui em alguns hospitais e senti no íntimo do coração a incapacitação. Dentro de 4 paredes, na frente do ministério, pregando a palavra, você se sente corajoso, apto, incapaz para pregar o que está lido, mas na prática de estar lá nos hospitais, olhando nos olhos das pessoas, pessoas com olhar e com semblante vazio, esperando algum socorro, algum auxílio, alguma ajuda, e não consegue de forma nenhuma se expressar. Se calam, se fecham. Eu imagino que o íntimo da alma está correndo atrás de Jesus como esse povo corria a pé. Pessoas de várias cidades sabiam que Jesus curava, sabiam que Jesus expulsava demônios e sabiam que as palavras do Senhor geravam paz e salvação. E nós sabemos de tudo isso, mas eu me senti incapaz nesses hospitais. É verdade. Eu fui para visitar, fiz o meu papel, mas foi tão pouco. Sabe, eu fiz o meu papel, mas me senti tão vazio. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é compassivo, misericordioso. E eu sei que por intermédio da fé, através da oração, da unção com óleo, Deus deu graça e as pessoas saíram vitoriosas que nós fomos orar. Pessoas que estavam desenganadas, que estavam na UTI, pessoas que estavam com a morte expressada pelos especialistas. Nós oramos por fé e pela graça e misericórdia. Passaram por situações de enfermidade extremas à beira da morte. 2 ou 3 cirurgias passaram e as pessoas se recuperaram e estão saindo do hospital de alta. Aleluia. E nós vemos que pode as pessoas até não acreditar, mas nós vemos que essa luta espiritual ganhamos pela fé, através da oração e da autoridade do nome de Jesus, mas de todas as demais pessoas que estavam lá. Aleluia. E todas as demais pessoas que estavam lá. Acompanhei em cirurgias, acompanhei em estado de amputação de membros, situações difíceis de a gente saber de pessoas que nós gostamos, difíceis de entender. Fala, Senhor, uma hora está bem, pouco tempo depois você está à beira da morte, e Deus te usa com graça para orar, e aquele estado de morte, aquele risco de morte cai por terra, e Deus tira do hospital com saúde. Não tem explicação, é uma batalha espiritual que vencemos, porque a graça estava sobre nós, mas eu fico vendo o olhar de Jesus para essa multidão. Verdade, Deus. Em Lucas fala que Jesus, as pessoas que estavam correndo atrás dos discípulos de Jesus, é porque sabiam que ele realizava sinais e milagres. Olha aí. Glória a Deus. Agora eu fico pensando, quais são hoje o nosso testemunho de compaixão e de amor? Nós podemos dar diversas desculpas. Nós podemos dar diversas desculpas para todas as ocasiões. Ah, não fala comigo, não conversa, não tem proximidade, não quer saber de Deus, só está nos vícios, está no erro, sabe, podemos dar várias desculpas. Mas entenda, a Bíblia fala que se eu não puder, se eu tiver condições de eu não fazer o bem, eu tenho condições de fazer o bem, nós temos condições de fazer o bem. Aleluia. E se nós não fazemos, nós pecamos. Jesus olhou para aquela multidão, sentiu compaixão, e a reflexão dele ao falar para os discípulos foi: eu vejo toda essa multidão como um rebanho de ovelhas que não tem pastor. Olha aí. Com um grande número de ovelhas. Você já viu um rebanho de ovelhas quando vê o pastor chegando? As ovelhas podem estar pastando espalhadas. Se o pastor chegar na beira do curral e chamar, ou entoar um som, elas reconhecem a voz do pastor e correm todas alegres em volta do pastor. Verdade, Deus. Essas pessoas que estão vivendo na amargura, pegamos a condução e vamos para os hospitais. Nós vemos o vazio no olhar daqueles que andam na rua. Nós vemos o vazio no sentimento. Nós vemos no íntimo do coração as necessidades. Não é só espiritual, é uma necessidade física, é uma necessidade de amor, de compreensão, de carinho, de alimento, de veste, de ajuda, de teto, de conforto. E às vezes nós analisamos tudo isso e sentimos tão pequeno que não conseguimos fazer nada. Jesus, ele não só teve compaixão, ele agiu
em favor daquela multidão. Glória a Deus. Nós sabemos que muitas pessoas estão afastadas do Evangelho, que estão como ovelhas perdidas. A Bíblia fala que ele sentou numa grande campina verdejante. Quase 5.000 homens, e quando a Bíblia fala sobre as pessoas, ela enfatiza só o número de homens, mas nós sabemos que também com os homens tinham mulheres e crianças, as esposas daqueles homens e os filhos daqueles homens. Se eram 5.000 homens, pode no mínimo aí quadruplicar o número dessas pessoas. Podemos entender que foi de 15 a 20 mil pessoas sentadas naquela grama verdejante. É muita gente esperando uma pessoa falar, é muita gente esperando um sinal de uma pessoa, e espiritualmente nós sabemos que nós temos essa mesma função, anunciar o poder dessa palavra eficaz e poderosa que não é nossa, não refere, o poder não vem de nós, a glória não vem de nós, o sinal não vem de nós, vem do Espírito Santo que mora em nosso coração e que nos capacita para tal. Glória a Deus. Oh, Jesus poderoso. Milagres aconteceram, curas aconteceram. Ele sentou e ensinou aquela multidão. Mas aí os discípulos, ao cair da tarde, chegam de Jesus e falam: Senhor, em João 6 fala que foi Filipe. Começa Jesus e Filipe dialogar. Olha, está caindo a tarde, o dia está se findando, este local é ermo, está fazendo frio, o pessoal está com a barriga vazia. Dispensa esse povo, despede esse povo, acaba com o sermão, com a pregação, para que esse povo se refugie em algum lugar, procure o que comer, para que eles não padeçam. Tem mulheres, tem crianças. Jesus olha e fala assim: mas espera aí, por que vocês não dão de comer para ele? André, irmão de Pedro, olha e fala assim: mas se nós gastássemos 200 denários ou 200 dinheiros e fôssemos comprar tudo de pão, não daria para dar um pedacinho pequeno para todos. São muitas pessoas. Aleluia. Jesus olha e fala assim: investiga aí, quantos pães vocês têm? João capítulo 6 nos fala que ele encontra um menino. Simão, André chega e fala assim: olha, tem um menino aqui, uma criança aqui, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Traz para mim. Entenda, a preocupação de Cristo não é só com o teu espiritual, não é só com o teu vazio no coração, não é só com a sua necessidade de fé, a sua necessidade de obediência, a sua necessidade de sensatez, de fidelidade, a sua sensibilidade espiritual, mas também a sua necessidade física. Também a sua necessidade de pagar as suas contas, a sua necessidade de saudar, de honrar o seu nome, de ter o que comer na mesa. A responsabilidade nossa é vista pelo Senhor. Quando temos a nossa palavra, o Senhor dos céus apoia, escreve, assina embaixo, manda a vitória. Ele é honrado com as palavras. Vamos honrar a ação de fé dele, vamos honrar a ação de fé dela. A Bíblia fala que ele pega aqueles pães, ele pega aqueles peixes, olha para os céus, abençoa aqueles pães, aqueles peixes, e começa a repartir e dar aos discípulos. Grupos de 100 em 100, ou grupos de 50 em 50, se reúnem e sentam naquela relva, e ninguém imagina o que está acontecendo, mas existe uma ação espiritual que está multiplicando naqueles cestos. E a multiplicação daqueles pães, a multiplicação daqueles peixes, não envolve em vida próspera, que muitos estão pregando hoje. Envolve em necessidades físicas e atuais. Quantas pregações nós vemos que a multiplicação dos pães e dos peixes vai te trazer riqueza, conquista, vai te fazer empresário, vai te fazer comprar aquilo, conquistar aquilo. É mentira. Jesus está preocupado com a fome na barriga. Aqueles pães eram pães de cevadas, era espécie de um trigo pobre, sem nenhum tipo de riqueza de vitaminas. E aquela criança que trouxe aqueles pães, no mínimo foi uma mãe prudente que pensou no filho, falou assim: não, eu posso passar dificuldade, mas minha criança não. Eu aguento passar um pouco de fome, mas meu filho não. A prudência e a perspicácia de uma mãe abrangiu a todas aquela multidão. Glória a Deus. Então nós entendemos que o projeto ali era matar fome mesmo.
Ele enchia a barriga. Não era um projeto de dar para que Deus te restitua. Você dá e Deus vai multiplicar. Não esquece. Deus está preocupado com o seu dia a dia. Não está preocupado em ficar rendendo o futuro. O maná no deserto era diário. Glória a Deus. Se o projeto era prosperidade, Deus descia o maná de uma vez, acumula aí e faz um grande cesto, um grande arraial, um grande celeiro, e todo mundo vai comer todo dia aí à vontade, quanto quiser. Vocês estão ricos, como lá o rico insensato. As minhas colheitas foram tantos. Quer saber uma coisa? Eu vou aumentar o meu celeiro e vou falar para minha alma: come, bebe, folga, tem por muitos anos. Mas esse não é o projeto de Deus. Glória a Deus. É loucura essas ações, é loucura esses pensamentos. O que Deus está preocupado é com você, agora, lá na sua casa. Está preocupado com o que você tem na tua carteira para saldar suas dívidas. Está preocupado com o que você tem para comer. Está preocupado com a sua saúde emocional, psicológica, financeira. Está preocupado com os seus filhos. Está preocupado com o seu marido que está desempregado. Está preocupado com as suas necessidades de não tomar o nome de caloteiro ou de caloteira. Está preocupado com o teu testemunho, que honrar a sua oração, a sua petição, a tua fé. Os discípulos olharam e pensaram: Senhor, esse povo está com fome, está esfriando, não tem onde comer, libera eles para que eles vá pelo menos comprar alguma coisa nos campos ou nas cidadezinhas, para que eles não pereçam. Aleluia. Jesus olha e fala assim: não, eles não precisam dos outros, eles precisam de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As necessidades deles são vistas por mim, como as necessidades do cristão é vista por Deus. Sabe o que eu penso? Eu penso que nós estamos vivendo períodos futuros de guerra em nosso mundo. E que nós temos que se preparar para viver pela fé. Nós temos que estar preparados para confiar em Deus, para trazer o alimento todos os dias, independente das suas forças para fazer ou não. A França, o presidente da França, Emmanuel Macron, deu um alerta para os hospitais, para que eles pudessem ter a capacitação e se preparar para cuidar de 10 mil a 50 mil soldados feridos por dia. A China ameaça Taiwan em uma guerra por território. Os Estados Unidos chamam a operação de guerra e traz todos os seus emergentes soldados a treinamento. A Venezuela está treinando civis, porque os militares são poucos, está pegando os homens sem nenhum tipo de treinamento militar, está treinando civis até de idade avançada para a guerra. Nós vemos que algo está para acontecer. O Hamas continua lá, aquele grupo terrorista, continua lá com as suas ranhuras com Israel. A Ucrânia e a Rússia continuam com aquelas ranhuras entre eles, tratados de paz, mas nós sabemos que o clima territorialmente não é o mesmo. Ameaças sobre guerras em todos os continentes. Nós sabemos que alguma coisa está para acontecer, e a Bíblia nos fala sobre guerras e rumores de guerra. Nós estamos ouvindo falar de um tratado de paz por 7 anos que está para acontecer na Europa, dirigido e acompanhado por Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Sabe o que a Bíblia fala? Está lá em Daniel 9:27, que fala sobre o tratado de paz do fim dos tempos, que o anticristo se revelaria. Nós estamos vivendo os últimos segundos da face da terra. E sabe que Jesus cobra da gente? Compaixão ao próximo. Aleluia. Amor ao próximo. Deus. Sermos guiados e seguir os passos de Jesus. Pastor, não é fácil não. Você está falando, não é fácil não. Eu senti na pele essa semana. Eu senti na pele essa semana, mas eu senti também que quando aquele irmão, amigo meu, pessoal que estava lá numa cirurgia que era previsto para 40 minutos, se demorou 3 horas, as intercessões no banco de espera fez os céus se abrirem, tudo correu certo na cirurgia. Então quer dizer que Deus continua nos ouvindo, continua nos vendo, continua respondendo o nosso clamor. Glória a Deus. Nós não devemos se acovardar pelo que o mundo se apresenta, mas nós temos que se inspirar em Cristo como testemunho de vida para levar as necessidades desse povo, não só espirituais, não só materiais, mas eternas nas mãos do Senhor. Aleluia, meu Deus. Obrigado. Pessoas estão morrendo espiritualmente, mortas espiritualmente, andando como os
necessitados de Jesus. É, Deus. E nós não conseguimos dar um passo de fé. Essa história de provisão, essa história de provisão é tão grande, é tão séria, é tão concreta, que necessidade, se estoura uma guerra mundial, a necessidade humana vai ser tão grande em todos os setores, que os únicos que serão, os únicos que sobreviverão e serão acrescidos do que necessitam serão os cristãos. Porque Deus vai abrir os céus para colher os seus filhos. Não vai abandonar os fiéis. Aleluia. Mas Ele nos ensina a ser doutrinados. Ele nos ensina a ser espertos e inteligentes. Tem pessoa que está comprando capim, pegando fogo, está achando que está fazendo um bom negócio. Tem que ser prudente, tem que ser sensato, tem que saber na hora e como viver, com disciplina, com regras, com normas. Aleluia. Prosperidade não quer dizer que eu vou viver o que eu tenho hoje, gastar tudo e achar que eu estou bem, que Deus trará amanhã. Não é assim, as coisas não é bagunçada. Aleluia. Deus supre as nossas necessidades diárias. Mas você quer dar um exemplo? O versículo 43 diz assim, ó: e levantaram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, de pães e peixe. Se Jesus multiplicou pão e peixe para quase 20 mil pessoas, ou 5 mil homens, fora mulheres e crianças, é muita pouca, gente, é muito o que comer, é muita coisa. Aleluia, meu Deus. Se todo mundo comeu, e a Bíblia fala que eles se encheram, se fartaram, ficaram satisfeitos. Por que Jesus não abriu mão do que sobrou? Sobrou, deixa cair, pessoal, né? Estragou, joga no lixo, já comeu, todo mundo está de barriga cheia. Não. Ele nos ensina que nós temos que ser regrados, temos que ser disciplinados, temos que ser sensatos. Não reuniu 12 cestos do que sobrou. Talvez aquele menino que doou 5 pães e 2 peixinhos foi agraciado com aqueles pães e aqueles peixes. Nós não sabemos o destino, a Bíblia não fala, mas fala sobre ser doutrinado, sobre ser pessoa sensata, por ter os pés no chão, por não viver uma vida well. Glória a Deus. Mas o foco da palavra hoje é que você saia daqui cheio de fé. Aleluia. Para viver a compaixão ao próximo. Glória a Deus. Pessoas estão ao seu redor como ovelhas perdidas, e você pode ser o pastor delas. Mas pastor, não tem esse chamado, não precisa ser chamado. É só você saber dar aquele abraço que a Dalvinha sabe dar. A Dalvinha sabe dar um abraço. Aquela oração intercessória que a pastora Jacira sabe dar. A Jacira sabe interceder e orar. Aleluia. Sabe aquelas pequenas ações, aqueles pequenos aconselhamentos. Eu subi ontem, eu subi no escadão aqui da Antonella da Messina, do lado do Colégio Eunício. Tem um rapaz ali no tráfico, lá em cima do calçadão, com uma sacolinha preta cheia de produtos de droga, vendendo, com um radinho, com medo de viatura passando lá embaixo. Eu parei do lado dele, olhei para ele, falei: filho, posso te dar um conselho? Ele olhou para mim sério, cara amarrada, homem moreno, forte, grande. Eu falei: posso te dar um conselho? De todo o meu coração. Você sabe que o destino do que você está fazendo, das suas escolhas, é o destino de morte ou de cadeia. E nenhum dos dois destinos que você está escolhendo alegra o coração de Deus. Jesus Cristo te ama, pode mudar a sua vida. Creia no Senhor Jesus. A partir de agora, como você está sozinho aí, comece a conversar com Deus em oração. Não precisa ser bonito, ser eloquente, não precisa imitar ninguém. Fale do jeito que você quiser, da forma que você acha que é certa, mas abra o teu coração e peça socorro a Cristo Jesus. Aleluia. Eu tenho certeza que Ele vai movimentar os céus em teu favor. Eu tenho certeza que Ele vai formular um cenário, porque Deus é especialista em formular situações para alcançar aqueles que ama. Aleluia. Jesus te ama. Não quer esse destino para você. Quer salvar a sua alma. E o olho dele encheu de lágrima. Amém, amém, obrigado. Às vezes uma só palavra muda a vida de uma pessoa. Que possamos sair daqui e olhar o mundo como um monte de ovelhas perdidas, procurando um pastor que possa liderá-las. E nós temos essa incumbência.
Que possamos sair daqui cheios de fé, crendo que nós não estamos só, crendo que o Espírito de Deus nos capacita para anunciar essa verdade, crendo que esse Evangelho, por mais que seja loucura para o mundo, é poder de salvação, libertação, transformação de Cristo em nossas vidas e nas vidas daqueles que estão necessitados. Seja tu um canal de bênção, em nome de Jesus. Ame o próximo, em nome de Jesus. Sai daqui revestidos de amor e da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que estas palavras possam multiplicar em nosso coração os frutos do Espírito, em nome de Jesus. Amém?